milionário viúvo freia o carro ao ver a filha com deficiência sentada no chão e uma jovem mecânica coberta de graxa mexendo com a menina. O coração dele dispara, ele pensa o pior. Mas o que acontece a seguir vai desenterrar segredos, desafiar convicções e transformar para sempre o destino de todos. E no final, a menina fará algo que vai emocionar o país inteiro. Antes de começarmos essa história que vai te tocar, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O som do estalo foi seco, cortante, como um osso quebrando. A roda dianteira da cadeira de rodas se soltou com um estalo agudo, jogando Isadora de lado com violência. O mundo girou. Ela gritou. O corpo tombou para frente, raspando o antebraço no asfalto áspero da ladeira de paralelepípedos. O impacto não foi o pior, foi o silêncio depois dele. "Me ajuda!" ela gritou, mas a rua estava vazia. A cadeira quebrada e disforme escorava-se contra a parede de uma oficina velha com portão de ferro enferrujado. A tinta descascada mal revelava o nome. Oficina do Seu Antero. De dentro, ouviu-se o som de metal batendo em metal, seguido por uma voz abafada cantarolando algo antigo. A porta rangeu ao se abrir e Rosa apareceu. Luvas de couro, graxa nos braços, sobrancelhas arqueadas. O olhar foi direto para Isadora no chão. "Tá doendo? Onde bateu?" perguntou, já ajoelhada ao lado da menina. "Na perna, mas eu não sinto a perna", respondeu Isadora, franzindo a testa como se fosse explicar o óbvio. Rosa piscou 2 vezes. "Desculpa, foi reflexo." A cadeira estava desmontada num canto, quase simbólica em sua fragilidade. Uma das rodas pendia, presa por um fio torto de alumínio, como se implorasse por socorro. Rosa analisou tudo em segundos. "Dá licença. Eu vou tentar consertar. Sem pedir para o meu pai? Seu pai está aqui?" "Não. Ele acha que eu tô na escola, mas fugi." Rosa não fez mais perguntas. Correu para dentro, puxando uma caixa de ferramentas arrastada no barulho seco de rodinhas velhas. "Vai doer mexer, tá?" "Já tô acostumada", respondeu Isadora com o tipo de maturidade que machuca em criança. Em poucos minutos, Rosa havia retirado a roda danificada, substituído por um aro de bicicleta antiga e improvisado um suporte usando um amortecedor de moto. Ela apertava parafusos com raiva, não da cadeira, mas do mundo. "Fez isso sozinha?" perguntou Isadora maravilhada. "É tipo um Frankenstein de 2 rodas." O riso veio espontâneo, um riso sincero, limpo, em contraste com a sujeira da oficina. Mas durou pouco. Um carro preto de luxo parou com freada brusca em frente à oficina. A porta foi aberta com violência e André Nogueira desceu como um furacão em roupa social. Os olhos dele, furiosos, aflitos, foram direto para a filha. "Isadora!" ela tentou explicar. "Pai, foi um acidente. A cadeira. Você fugiu da escola? E você?" Ele apontou para Rosa. "Quem te deu autorização para tocar na cadeira da minha filha?" Rosa não recuou. "Eu não pedi. Ela estava caída no chão. Achei que ajudar ainda fosse legal." André olhou para a cadeira improvisada. Depois para o uniforme manchado de óleo de rosa. Depois para a placa despencando da oficina. Tudo ali parecia um risco ambulante. Ele respirou fundo, tentando não explodir. "Quanto você quer pelo concerto?" "Não quero nada. Ela não é uma peça de reposição." O silêncio que se seguiu foi tenso. André olhou para a filha, depois para a Rosa. Pegou o celular e tirou uma foto da cadeira. "Se isso quebrar de novo, é sua responsabilidade." "Vamos, Isadora." Ela hesitou, mas obedeceu. Entrou no carro olhando pela janela até Rosa sumir da vista. Rosa, por sua vez, empurrou a cadeira improvisada de volta para dentro da oficina. Um envelope branco estava colado na parede. Ela só notou agora. Notificação de despejo. 30 dias para desocupação. Ela amassou o papel com a mão suja de graxa. Os olhos, que até ali tinham sido secos, finalmente pesaram. O dia ainda nem tinha acabado.
Rosa segurava a chave inglesa como se fosse uma extensão do próprio punho. Os movimentos eram firmes, mas os pensamentos uma bagunça. O barulho dos motores, dos martelos, das faíscas, tudo aquilo que costumava trazer paz, agora só ecoava a contagem regressiva que rodava em silêncio dentro dela. 30 dias. A notificação ainda estava amassada sobre a bancada. Não teve coragem de jogar fora, nem energia para colar na parede com os outros documentos. Era como um aviso silencioso de que o chão, até então seguro, estava prestes a desabar. Voltei. A voz veio de leve, mas Rosa quase derrubou uma caixa de ferramentas ao ouvir. Isadora estava parada na entrada da oficina, segurando uma mochila nas costas e a mesma expressão decidida de antes. Você não deveria estar na escola? Minha professora faltou. E teu pai sabe que você está aqui? Não. E se você contar, nunca mais volto. Rosa cruzou os braços, suja de graxa até os cotovelos. Você acha que é assim? Só chegar e... Eu trouxe luvas. Isadora cortou, tirando um par infantil rosa-choque da mochila. E caderno, e caneta. Rosa segurou a resposta na garganta. Tinha tanta coisa para resolver, o aluguel, os reparos atrasados, o vazamento da pia dos fundos, que ensinar uma garota de 11 anos sobre velas de ignição não estava nos planos do dia. Mas o jeito que Isadora olhava para ela, como se estivesse vendo uma super-heroína disfarçada de mecânica, era difícil de ignorar. Ok, mas você vai lavar as mãos antes de tocar em qualquer coisa e não mexe no torno. O sorriso que Isadora deu parecia coisa de cinema. Ela empurrou a cadeira sozinha até a pia, com movimentos rápidos e seguros. Rosa fingiu que não reparou, mas reparou. Durante as 2 horas seguintes, Rosa explicou o básico sobre porcas e parafusos, demonstrando como identificar um motor fundido só pelo som. Isadora prestava atenção como se fosse aula de mágica. Ela fazia perguntas afiadas, anotava tudo e, o mais curioso, não reclamava de nada. Você é boa com isso, disse Isadora. Com o quê? Com as coisas que quebram. Você arruma como se entendesse o que elas sentem. Rosa ficou em silêncio. Pela primeira vez em semanas, a oficina não parecia tão pesada. Você está fugindo de casa? Ela perguntou depois de um tempo. Não, mas é que lá eu fico parada. Aqui eu existo. A frase bateu fundo. Rosa olhou para a menina, tão pequena, mas com um vocabulário de quem já apanhou da vida. Havia algo ali que ela conhecia bem. Na calçada do outro lado da rua, um carro prata estacionou. Os vidros estavam fechados, mas Rosa notou a silhueta familiar do homem ao volante. Não precisou ver o rosto para saber que era ele. André. Ele observava sem sair do carro. Discreto, calculado, um executivo analisando um terreno antes de comprar. Rosa sentiu o sangue subir. Queria correr até lá e perguntar se ele achava que a filha era uma espécie de projeto social particular. Mas não se moveu. Isadora não viu. Estava concentrada demais, tentando entender a função de um carburador velho que Rosa usava como exemplo. Por que essa oficina se chama Seu Antero? Era do meu avô. Ele me criou aqui. Me ensinou a ouvir motor antes de aprender a ler. Ele morreu? Sim, no mês passado. Você está sozinha agora? Não. Tenho uma oficina inteira para cuidar. Isadora ficou em silêncio. Depois, num gesto que Rosa não esperava, ela esticou o braço e tocou levemente a mão suja de graxa da mecânica. Se você me ensinar tudo isso, eu te ajudo a cuidar. Rosa disfarçou o engasgo com um riso curto. Com essas mãos pequenas? Pequenas, mas inteligentes. O sol começou a se pôr. André ainda observava do carro. Quando Rosa olhou novamente, ele já tinha ido embora. Naquela noite, Rosa encontrou um papel novo sob a porta. Um panfleto, desses impressos em gráfica rápida, com o logotipo de uma incorporadora. Projeto Nova Santa Cecília, modernização, acesso, progresso.
Lá embaixo, em letras pequenas, estava a lista de zonas críticas, e entre elas, destacada em vermelho, a rua da oficina. A dela. A oficina precisa sair, André. Quanto antes removermos os pontos frágeis, mais fácil será consolidar os investidores. Você prometeu segurança jurídica. Eu garanti resultados. Cláudia falava em pé, de costas para a vista panorâmica do escritório. A cidade se espalhava lá embaixo como um tabuleiro prestes a ser reorganizado. André não respondeu de imediato. Os olhos fixos em uma foto sobre a mesa. Ele e Isadora, sorrindo em frente ao mar, anos atrás, antes de tudo. A oficina da tal Rosa é um ponto fora da curva. Pode atrair atenção desnecessária. Então arranca logo, antes que vire símbolo de alguma causa. As causas são piores que as irregularidades, comentou Cláudia, cruzando os braços. A prefeitura está pronta. Os fiscais também. André não disse que já estivera lá. Não disse que vira a filha sorrir naquele lugar como há muito tempo não via. Não disse que aquela mulher com graxa no rosto o deixara desconcertado de um jeito que Cláudia jamais saberia entender. Assentiu com a cabeça. Papelada, carimbos, e-mails em cópia oculta. O jogo estava rodando. Na oficina, Rosa martelava mais forte do que o necessário. A vibração metálica preenchia o ambiente, como se o som pudesse silenciar o que ela não conseguia controlar. A campainha tocou. Era um homem de colete azul marinho, com um crachá pendurado no pescoço. Boa tarde, fiscalização municipal. Temos aqui um mandado para avaliação de alvará, nível de ruído e acessibilidade. Rosa limpou as mãos no pano e encarou o papel estendido. Engraçado, nunca vieram aqui em 10 anos. Justo agora? É um procedimento de rotina. Ela soltou um riso curto, sem humor. Claro que é. Durante a inspeção, tiraram fotos, mediram a calçada, anotaram a altura da entrada da oficina e o tipo de extintor de incêndio. Rosa assistia tudo com os braços cruzados e o olhar preso em cada gesto. Quando saíram, deixaram um papel sobre o balcão. Avaliação sujeita a sanções. Prazo para adequações. 10 dias úteis. Naquela mesma tarde, Isadora chegou com sua mochila e a empolgação habitual, mas Rosa estava diferente. Menos falante, mais fechada. Tá tudo bem? Recebi uma visita. A prefeitura. Vieram ver se o prédio ainda merece existir. Isadora tirou o panfleto do bolso. Achei isso colado num poste. Rosa pegou o papel. O mesmo projeto. As mesmas palavras bonitas. Mas desta vez, com um anexo grampeado, uma tabela de imóveis em análise. Isadora apontou. Aqui. Oficina Antero. Lote passível de remoção para reestruturação viária. Aos poucos, os olhos dela se arregalaram. O nome da empresa é a do meu pai. No jantar, Isadora mal tocou a comida. André percebeu. Aconteceu alguma coisa? Descobri. Sobre a oficina. Sobre você. Ele respirou fundo. Não é tão simples, filha. Existem contratos, prazos, gente dependendo desse projeto. E a Rosa? Eu não sabia que ela estava nessa área. Você sabia, desde o começo. Você viu tudo. Você me viu lá dentro e mesmo assim mandou os fiscais. André empurrou o prato. Queria dizer que não era ele, que não mandara ninguém diretamente. Mas sabia que isso era apenas um desvio verbal da verdade. O mundo não funciona como você quer, Isa. Talvez ele devesse. Ela levantou da mesa sem esperar resposta. O som do prato raspando na madeira foi mais alto do que deveria. 2 dias depois, um carro preto estacionou diante da oficina. Um homem desceu com pranchetas e pastas nas mãos, óculos escuros e um crachá que só dizia Engenharia Urbana. Estou aqui para avaliar a estrutura do prédio. Inspeção técnica. Rosa olhou desconfiada. Vai ter inspeção toda semana agora? É protocolo. Engraçado como esses protocolos só chegam quando a gente começa a ficar visível. Ele entrou, olhou tudo, mas ao contrário dos outros, parou diante do mural de ferramentas.
Observou os quadros com fotos antigas do avô de Rosa, cercado de crianças. Mas ao fundo ouviu risos. Passou discretamente para o espaço de trás. Ali, sobre uma grande mesa de madeira, Rosa explicava para Isadora e mais 3 crianças do bairro como funcionava um pistão de motor. A explosão aqui dentro empurra isso aqui para baixo, que gira o virabrequim. Isso aqui é o que transforma fogo em movimento. Tipo mágica, disse um dos meninos. Tipo sobrevivência, respondeu Rosa. O inspetor não disse nada, apenas observou. Ficou ali mais tempo do que precisava, e quando saiu, Rosa estranhou que ele não deixara nenhum papel. No escritório, Cláudia folheava relatórios com impaciência. Você foi até lá? Como inspetor. Só queria entender o que era esse problema. E André hesitou. As palavras estavam todas desalinhadas dentro da cabeça. Não é só uma oficina, é tipo um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas aprendem, se escutam. Cláudia ergueu uma sobrancelha. E desde quando a gente constrói projeto urbano baseado em afeto? Desde que afeto sustenta comunidades melhores que cimento. Ela franziu os lábios, séria. Temos doadores internacionais acompanhando esse projeto. Promessas feitas em reuniões que custaram meses. Não é hora de fraquejar, André. Ele não respondeu. Mas algo lá dentro começava a se mover. O fim de tarde trazia um céu avermelhado sobre Santa Cecília, tingindo de cobre os telhados e os fios pendurados que cruzavam as ruas como nervuras urbanas. A oficina cheirava a óleo queimado e nostalgia. Rosa estava sentada no chão, encostada em uma das bancadas, com uma lata de refrigerante quente na mão. Isadora, ao lado, brincava de girar uma engrenagem entre os dedos, concentrada. Ele dizia que toda máquina tem alma, murmurou Rosa sem aviso. Isadora ergueu os olhos. Quem? Meu avô. Seu Antero. Ele falava que quando a gente consertava um motor, estava na verdade resgatando a dignidade de alguém. De um caminhoneiro que precisava voltar para a estrada. De uma mãe que usava a moto para trabalhar. De um menino que ia fazer o primeiro passeio com a namorada no fusquinha emprestado do pai. Ela riu de leve, como quem engole uma lágrima no meio. Ele era duro. Do tipo que não dizia eu te amo, mas passava 5 horas me ensinando a trocar uma correia só porque percebeu que eu estava triste. Isadora ficou em silêncio. Depois se aproximou, pegou uma chave de fenda da bancada e apontou para uma peça simples largada ao lado, um pequeno motor elétrico de ventilador. Posso tentar consertar? Rosa arqueou uma sobrancelha surpresa. Se conseguir, te dou um pedaço de bolo de chocolate que sobrou da manhã. Fechado. Durante quase 20 minutos, Rosa não falou uma palavra, só observou. Isadora, com um cuidado quase cirúrgico, desmontou o motorzinho, limpou a sujeira dos contatos, reapertou os fios e usou fita isolante nas áreas ressecadas. Pronto, anunciou. Rosa conectou os fios numa fonte improvisada. O motor girou, lento no início, depois firme. Um zumbido suave preencheu a oficina. Isadora não comemorou, apenas olhou, com os olhos marejados. Isso parece bobo, mas nunca tive controle sobre nada. Nem meu corpo. E agora eu fiz algo funcionar, tipo, com as minhas mãos. Rosa se ajoelhou diante dela. Tocou o ombro da menina com cuidado. Você é mais forte do que muita gente que já vi por aqui. E mais esperta também. Isadora sorriu. Mas antes que o momento pudesse se prolongar, a campainha soou. Desta vez, eram 3 homens. 2 com crachás, um deles com uma pasta grossa nas mãos. Rosa Santana? Sim. Temos aqui uma denúncia formal de atividade irregular, falta de alvará renovado e infrações ambientais. O quê? Precisamos que você encerre as atividades agora. A entrada será lacrada até a regularização completa. Rosa se levantou num salto. Isso é algum tipo de piada?
Há registros de ruído acima do permitido, armazenamento indevido de fluidos inflamáveis e ausência de adaptação para a acessibilidade. Isadora puxou Rosa pela blusa. Mas eles não podem... Fica calma. Os fiscais começaram a colar adesivos na porta. A fita vermelha foi passada de um canto ao outro da entrada. Interditado. As letras pretas, gritantes, pareciam escancarar uma sentença. Rosa não discutiu. Apenas observou, com o maxilar travado. Quando o último adesivo foi colado, um deles se virou. Qualquer tentativa de reabertura poderá gerar multa e processo. Silêncio. Eles foram embora. Isadora, em choque, encarava a entrada como se fosse um túmulo recém-fechado. Isso é culpa do meu pai, não é? Eu não sei, Rosa respondeu, a voz baixa, sem energia. Mas não importa, a gente não vai desistir. Mais tarde, Rosa saiu para tomar um ar. A praça central estava quase vazia. Sentou-se em um banco de cimento, os cotovelos nos joelhos, os olhos presos no chão. O celular de Isadora, escondida atrás de uma árvore, já estava gravando. Não é só uma oficina, Rosa começou, sem saber que falava para mais alguém. É o que sobrou do meu avô. É o único lugar onde as coisas fazem sentido, onde eu não sou só a menina de graxa, é onde a dor some quando o motor pega. E agora querem calar até isso, mas não vão, porque não é só sobre mim, é sobre todo mundo que um dia entrou lá e se sentiu parte de algo. Isadora desligou a gravação com os olhos brilhando. Talvez, ela pensou, existissem outras formas de consertar as coisas. O cursor piscava na tela como um coração nervoso. Isadora estava parada, com as mãos no colo, observando o vídeo já editado. O rosto de Rosa, cansado mas firme, surgia no enquadramento feito às pressas, no banco da praça. A iluminação era ruim, o som captava buzinas ao fundo, mas a sinceridade atravessava tudo. Ela leu mais uma vez a legenda que colocara. Ela me consertou mais do que minha cadeira. E então, respirando fundo, clicou em publicar. No começo, parecia só mais um vídeo. Nos primeiros minutos, nada além de alguns poucos comentários de amigos. Depois de meia hora, as visualizações passaram de 200. Uma hora depois, estavam em mais de 700. Em menos de 4 horas, o vídeo ultrapassava 5.000. À noite, já estava nas mãos de gente desconhecida, sendo compartilhado em grupos, mensagens e até programas de TV locais. Isadora assistia ao crescimento em silêncio. Havia algo assustador e bonito na forma como a história de Rosa ganhava asas. Enquanto isso, Rosa estava na parte de trás da casa, limpando uma peça de motor de trator antigo. O cheiro de óleo velho, o barulho distante da cidade, tudo indicava mais um dia comum. Até que Isadora apareceu correndo pelo corredor. Rosa, você tá na internet. O vídeo tá rodando. Que vídeo? Isadora mostrou o celular. E Rosa ouviu a própria voz, gravada na praça. Não é só uma oficina. É onde a dor some quando o motor pega. Porque não é só sobre mim. É sobre todo mundo que um dia entrou lá e se sentiu parte de algo. Os olhos de Rosa se estreitaram. Ela ouviu até o fim, imóvel. Você gravou isso sem eu saber? Gravei. Eu achei que todo mundo precisava ouvir. Você não ia postar. Eu postei por você. Rosa olhou para a menina e por alguns segundos não disse nada. Depois, com a voz mais baixa, falou: Obrigada por me escutar até quando eu nem sabia que estava falando. No centro da cidade, Cláudia assistia ao mesmo vídeo de uma tela grande. Estava furiosa. Andava de um lado ao outro do escritório como se tentasse apagar o vídeo com passos. Isso vai atrapalhar tudo. Estão compartilhando em páginas de notícia, influencers. Até vereador já repostou. Isso foi armado, estratégico. Ela jogou o celular sobre a mesa de André. A menina usou a própria condição física para gerar comoção. Eles sabem o que estão fazendo. André, no entanto, não conseguia parar de olhar para o rosto de Rosa na gravação. Havia algo ali,
no jeito como ela apertava os olhos ao falar, como engolia seco antes de continuar, que não parecia parte de nenhum plano. Ela só disse o que sentia. E isso basta para ferrar um projeto de milhões? Talvez baste para lembrar a gente do que está esquecendo, respondeu ele quase num sussurro. André, você prometeu estabilidade a doadores internacionais. Não pode se emocionar agora. Mas ele já não escutava mais. No fim da tarde, Rosa estava tentando reorganizar as ferramentas que tinham sido deixadas de qualquer jeito após a interdição. O portão lateral bateu 2 vezes. Um som contido, mas insistente. Era André. Preciso falar com você. 5 minutos. Ela abriu o portão devagar, mantendo-se firme. Acha que é assim? Vem aqui e tudo se resolve? Eu vi o vídeo e vi o quanto isso mexeu com as pessoas. Comigo também. Eu posso ajudar. Com que intenção? Para dar voz a você, para virar o jogo. A empresa pode interceder, mostrar que foi tudo um mal-entendido. Podemos amenizar o dano, reverter a decisão da prefeitura. Eu não quero parecer a pobre coitada que precisa ser salva por você. Não é isso. É exatamente isso. Ela cruzou os braços. Você teve sua chance, André. Quando veio aqui fingindo ser fiscal. Quando viu a Isadora aprender comigo. Quando viu que essa oficina tem vida própria. Mas preferiu continuar com o projeto como se nada estivesse acontecendo. Ele ficou em silêncio. Agora que o vídeo viralizou, você quer parecer o homem justo, o pai sensível, mas sabe o que mais me dói? É que você nunca tentou entender, só medir, avaliar, decidir o que vale e o que não vale. Rosa, volta para sua empresa, volta para os seus relatórios. Aqui, eu prefiro continuar com minha graxa, meu ferro velho e minha gente. E sim, com minha oficina interditada, mas com a cabeça em pé. Ela fechou o portão, sem gritar, sem chorar, com dignidade. Do outro lado, André permaneceu parado por um tempo, olhando a madeira envelhecida, como se pudesse enxergar através dela. Mas não podia. Dentro da casa, Rosa pegou o celular. Mais de 800.000 pessoas já tinham visto o vídeo. Mais de 1.000 comentários. Mas nenhum número servia como escudo para o que ela sentia no peito. Porque agora, todo mundo estava olhando. E ela sabia, quando a luz bate forte demais, ou você vira vitrine, ou vira alvo. O primeiro estrondo veio às 7h15 da manhã. Um ruído seco, seguido por uma nuvem de poeira que subiu no céu feito fumaça de explosão. O barulho das máquinas logo se espalhou pelas ruas de Santa Cecília. Escavadeiras, caminhões, sirenes da prefeitura, homens de colete laranja. Rosa saiu à rua com o coração acelerado. A oficina ainda estava lacrada, mas o barulho do lado de fora fazia o ferro da sua porta vibrar. Do outro lado da praça, uma barbearia que funcionava ali há mais de 20 anos estava sendo desmontada. O letreiro, com letras douradas e já meio apagadas, foi arrancado com brutalidade. Em questão de minutos, parte da fachada virou entulho. Os vizinhos começaram a se aglomerar. Havia choro, havia gritos, havia incredulidade. O que está acontecendo? Perguntou um senhor de boné e olhos vermelhos. Estão dizendo que vai virar via expressa, estacionamento, praça gourmet, respondeu alguém. Rosa apertou os punhos, voltou correndo para casa, pegou o envelope com a notificação e os papéis da oficina, colocou tudo numa mochila e saiu. Precisava de ajuda, jurídica urgente. 2 horas depois, Rosa estava sentada na recepção de um pequeno escritório de advocacia popular no centro da cidade. A atendente gentil explicou: podemos tentar um pedido de revisão, mas precisamos de um laudo técnico, e isso custa. Há também as taxas judiciais. O processo de suspensão pode demorar meses. Quanto? A atendente olhou para a planilha, depois para Rosa. 3.800, só para começar. Era mais do que Rosa tinha visto em um mês inteiro de trabalho. Ela agradeceu, pegou os papéis de volta e saiu, sem dizer palavra. No caminho, os olhos pararam em uma parede pichada com letras vermelhas.
O progresso não mora aqui. Enquanto isso, no apartamento de André, o silêncio era quebrado apenas pelo som do garfo de Isadora batendo no prato. Ela empurrava o arroz de um lado para o outro, sem realmente comer. André, sentado à frente, observava. Não vai me dizer nem um boa tarde? Boa tarde. Tudo bem na escola? Não teve aula hoje. Fiquei na biblioteca. E por que não me ligou? Achei que não se importaria. André deixou o talher sobre a mesa. Isadora, eu não quero conversar, pai. Não quero mais ouvir você fingir que tudo está certo, que está fazendo o melhor para todo mundo. Eu estou tentando manter tudo em equilíbrio. Às custas de quê? Ela se levantou, levando o prato até a pia. Foi a primeira vez em semanas que não pediu ajuda para empurrar a cadeira. Fez questão de fazer sozinha. Naquela mesma tarde, Cláudia estava no canteiro de obras da nova avenida. Disfarçada com capacete e jaleco, passou instruções aos operários e técnicos, mas o que chamou a atenção de André foi outra cena. Ele havia decidido visitar pessoalmente o local após ver imagens na televisão. Queria sentir de perto o impacto. Quando chegou, avistou Cláudia ao lado de 2 homens uniformizados. Um deles estendeu um envelope. Cláudia olhou para os lados, depois enfiou o que parecia ser dinheiro na pasta do fiscal. André observou de longe. Não foi notado. De volta ao carro, não conseguiu ligar o motor de imediato. O que viu parecia pequeno, quase comum em ambientes de construção civil, mas algo dentro dele se quebrou. Não era só sobre cimento e concreto, era sobre ética e confiança e vergonha. Naquela noite, o apartamento de André parecia mais frio do que nunca. Isadora não saiu do quarto. Ele bateu na porta. Nenhuma resposta. Insistiu. Nada. Quando entrou, o quarto estava vazio. A cadeira estava lá. Mas Isadora, não. Do outro lado da cidade, já perto das 10 da noite, Rosa estava organizando ferramentas na parte interna da casa, quando ouviu um barulho leve vindo da lateral. Pensou ser um gato ou algum rato no telhado. Mas quando chegou ao pequeno vão atrás da oficina, encontrou Isadora enrolada num cobertor, dormindo sobre 2 pneus empilhados. Ao lado, uma garrafa de água e uma lanterna fraca. O coração de Rosa disparou. Menina do céu! Ela se ajoelhou, tocou o ombro da garota com delicadeza. Isadora, o que você está fazendo aqui? A menina acordou devagar, os olhos vermelhos, mas firmes. Desculpa, eu só queria ficar num lugar onde me sinto segura, onde me escutam. Mas e seu pai? Ele não escuta, só fala, só manda calar. Rosa abraçou a menina com força. Ficaram ali em silêncio, ouvindo ao longe o som das máquinas que não paravam nem à noite. O bairro mudava, mas naquela oficina, mesmo lacrada, algo permanecia inteiro. O relógio marcava quase 11 da noite quando Rosa levou Isadora para dentro. A oficina permanecia interditada, mas a parte dos fundos ainda servia como abrigo. Uma antiga sala de ferramentas havia sido transformada em depósito improvisado, onde agora Rosa estendia um colchonete sobre o piso frio. "Você está com fome?" perguntou, ligando uma lâmpada amarela pendurada por um fio de gambiarras. Um pouco. Rosa esquentou um pouco de sopa no fogareiro portátil que mantinha para emergências. Enquanto o cheiro de tempero tomava o ar, ela observava a menina sentada no colchão, abraçada aos próprios joelhos, como se tentasse se manter inteira por dentro. "Você sabe que seu pai deve estar desesperado agora, né?" "E eu?" "Eu também fiquei, Rosa. Eu fiquei com medo de tudo desaparecer, da oficina, de você, da única coisa que me faz querer levantar da cama." Rosa se ajoelhou ao lado dela, segurando a caneca com a sopa quente. "Não some assim. Eu fiquei assustada quando te vi ali, dormindo no meio dos pneus. Eu não queria assustar, só fugir um pouco, respirar longe dele. Ele me sufoca com silêncio, com ordens. Nunca pergunta o que eu sinto. E quando pergunta, não escuta de verdade. Eu entendo.
Entende mesmo? Rosa respirou fundo. Quando minha mãe morreu, eu fui morar com meu avô. Ele também era calado, mas diferente do seu pai. O silêncio dele era cheio de intenção. Ele ouvia com os olhos, com as mãos. Nunca precisou dizer que me amava. Ele me ensinou a montar carburadores com 7 anos. Me deixava pintar as paredes da oficina. Um dia, ele escreveu com giz: "Aqui você é livre." Eu nunca apaguei. Tá lá até hoje, atrás da prateleira de óleo. Isadora sorriu, de um jeito que misturava ternura e dor. Aqui eu também me sinto livre, mesmo com as fitas de interdição. Rosa sorriu de volta. Isso aqui pode estar fechado por fora, mas por dentro ainda funciona. Elas comeram em silêncio por alguns minutos. Depois, Rosa improvisou um travesseiro com uma caixa de ferramentas coberta por uma toalha dobrada. Isadora deitou e logo seus olhos pesaram. Foi quando as batidas no portão ecoaram na madrugada. Urgentes, desesperadas. Rosa prendeu a respiração. Levantou-se, pegou uma chave inglesa, não por segurança, mas por instinto, e caminhou até a frente. Abriu o postigo da porta com cautela. Do outro lado, André. O rosto cansado, os olhos vermelhos, a camisa amarrotada. "Ela tá aqui?" Rosa não respondeu de imediato. "Rosa, por favor, eu tô desesperado." Ela abriu o portão devagar. André entrou e olhou ao redor como se procurasse a própria alma. "Onde ela tá?" "Dormindo, em segurança. Mas ela não queria ver você agora." André sentou-se num banco enferrujado, passou as mãos no rosto. "Eu errei. Muito. Em tudo. Com ela. Com você. Com esse bairro. Eu perdi o controle da minha própria empresa. Confiei demais em quem não devia. E fui covarde." Rosa cruzou os braços, escorada na parede. "Você sabia que ela passaria a noite sozinha, no meio de máquinas interditadas?" "Eu não sabia. Quando vi o quarto vazio, quase desmaiei. A cadeira dela ficou lá, parada. Eu achei que ela tinha sido levada. Meu coração quase parou." "E o que você vai fazer agora, André? Vai levar ela embora e fingir que nada aconteceu? Vai prometer mundos e fundos enquanto fecha o resto da cidade?" Ele olhou para ela com um misto de vergonha e cansaço. "Eu não tenho mais promessas. Só a vontade de fazer diferente. Eu posso mudar. Só que mudança não se pede, se constrói. Me dá uma chance." "A chance você teve e enterrou sob o concreto que estão jogando nos nossos vizinhos." Ela apontou para a porta. "Vai para casa. Amanhã a gente conversa. Hoje ela precisa dormir em paz. E eu preciso lembrar que ainda confio em alguma coisa." Ele hesitou, mas respeitou. Saiu sem dizer mais nada. Na manhã seguinte, Cláudia batia os saltos no piso frio da sala de reuniões. O celular tocava sem parar. Manchetes pipocavam em blogs e portais de notícias locais. Garota desaparecida é encontrada dormindo em oficina interditada. Relação entre empresário e ativista de bairro ganha novos contornos. A oficina de Rosa, de ferro velho a símbolo de resistência. Ela arremessou o jornal sobre a mesa. E isso saiu do controle. O assessor jurídico tentou intervir. "Ainda podemos redirecionar a narrativa, Cláudia. Já sei exatamente como." Ela pegou um dossiê grosso de uma pasta e abriu na parte de adoção e guarda provisória. "A menina está sob risco. Dormiu em lugar insalubre, longe da família, sem condições mínimas. Podemos acionar o conselho e pedir a guarda preventiva. Alegar alienação e negligência, mas é a filha dele. É menor, e estamos lidando com uma figura pública envolvida em escândalo emocional. Isso pode virar a nosso favor." Mais tarde, enquanto Rosa lavava peças antigas no quintal, uma assistente social bateu à porta, acompanhada de um oficial. "Senhora Rosa Santana?" "Sim." "A senhora foi citada em um processo de averiguação de tutela provisória de menor. Precisamos que compareça ao fórum para depor amanhã de manhã." Rosa pegou o papel e leu, o estômago revirando. Isadora observava de longe, parada na sombra da oficina, os olhos fixos no papel tremendo nas mãos de Rosa.
O prédio do fórum cheirava a papel velho e café requentado. Rosa se sentia fora de lugar ali, como se tivesse entrado num mundo onde suas mãos manchadas de graxa não fossem bem-vindas. As paredes claras, os ventiladores lentos no teto, os olhares protocolados dos servidores. Tudo dizia: você não pertence a este espaço. Senhora Rosa Santana, pode entrar, disse uma mulher de blazer bege com uma prancheta na mão. A sala era pequena, com uma mesa retangular no centro. 3 pessoas a aguardavam, 2 assistentes sociais e um representante jurídico da vara da infância. Rosa se sentou com as mãos entrelaçadas. Não estou tentando tomar a guarda da Isadora, se é isso que pensam, disse antes mesmo da primeira pergunta. Sabemos. Estamos aqui para compreender o contexto, respondeu uma das assistentes. As perguntas vieram em sequência, formais. Há quanto tempo a senhora conhece a menor? Ela já passou a noite sob sua responsabilidade antes. Sua oficina está em funcionamento? Houve algum tipo de conflito direto com o pai da criança? Rosa respondeu com calma, mas a voz falhava de vez em quando. Quando perguntaram o que representava Isadora para ela, Rosa demorou. Ela é como um motor antigo que ninguém acredita mais, mas que ainda pode rodar por muito tempo. Ela me lembra que mesmo quando o sistema diz que algo não tem conserto, sempre existe uma peça que pode encaixar de novo. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. A frase não vinha de um manual. Era visceral. Uma das assistentes respirou fundo. A senhora está sendo ouvida. Isso não é um julgamento. Estamos observando também o impacto que essa relação tem tido sobre a menor. E, por enquanto, tudo indica que ela está mais protegida emocionalmente do que exposta. Na tarde do mesmo dia, Rosa recebeu uma notificação por e-mail. Atividades parcialmente liberadas sob fiscalização limitada. Limite de operação, manutenção não comercial. Era pouco, mas era um começo. Ela correu até a oficina, arrancou a fita vermelha com as próprias mãos e empurrou o portão com força. A luz da tarde entrou devagar, como se também pedisse licença. No canto, as ferramentas ainda estavam no lugar onde haviam sido deixadas antes da interdição. O cheiro de óleo ainda estava lá. Rosa encostou a cabeça na bancada e fechou os olhos. Em outro canto da cidade, André adentrou a sala de reuniões da empresa com passos firmes. Cláudia estava ao telefone, falando em inglês com um investidor. Assim que o viu, desligou. Precisamos conversar, ele disse seco. Se for sobre a menor, não há novidade. Os assistentes estão acompanhando. Não é sobre a menor, é sobre você e sobre tudo isso. Ela ergueu uma sobrancelha. Se pretende me responsabilizar por algo, pense 2 vezes. Você assinou tudo comigo. Tudo o que está sendo executado tem seu aval. Eu vi você subornando fiscais, Cláudia. Uma ajuda para agilizar trâmites não é suborno. Chame como quiser. Não vou mais compactuar. Se você se retirar agora, vai abrir mão de uma rede de contratos internacionais. Vai queimar sua imagem no setor. Vai virar piada. Prefiro virar piada do que virar cúmplice. Ela cruzou os braços. E o que pretende fazer? Cancelar tudo por causa de uma oficina com telhado de zinco? Pretendo salvar o que ainda dá para salvar. Cláudia o encarou com um olhar de desprezo. Então prepare-se. Se você recuar, eu também vou. E levo junto tudo o que construímos, inclusive os documentos que você prefere fingir que nunca assinou. Na oficina, o alívio pela liberação parcial não durou muito. Rosa passou as horas seguintes tentando limpar tudo, mas algo dentro dela parecia travado. Quando pegou uma chave de roda para reorganizar o mural de ferramentas, a peça escapou da mão. Caiu com um estrondo no chão de cimento. Foi como se o barulho quebrasse algo por dentro. Ela se agachou, mas não para pegar a chave, para chorar. Um choro silencioso, daqueles que vêm de muito fundo. Os ombros tremiam, as mãos tremiam, o corpo inteiro queria parar.
porque até os motores mais fortes precisam de manutenção. E Rosa, naquele momento, estava fundida por dentro. Do lado de fora, Isadora assistia pela fresta do portão entreaberto. Não entrou, mas naquele instante soube o que precisava fazer. No dia seguinte, enviou mensagens para colegas da escola, conhecidos do bairro, vizinhos antigos. Fez um cartaz colorido e espalhou pelas ruas com a ajuda de 2 amigos. Mutirão de resgate, oficina Antero. Traga o que tiver: tinta, escova, balde, vontade. Ela gravou um pequeno vídeo em frente ao portão. Esse lugar me ensinou que vale a pena insistir, mesmo quando o mundo diz para desistir. Agora é a vez da gente devolver o que recebeu. Vem com a gente. Rosa não sabia ainda, mas o bairro estava prestes a dar uma resposta. A primeira a chegar foi Dona Nair, com um balde de água e sabão de coco. Depois veio Giba, o borracheiro da rua de baixo, com um rolo de mangueira e 3 latas de tinta velhas. Em seguida, 2 adolescentes com panos de chão, um comerciante com uma escada, uma professora aposentada com pincéis. Em menos de 1 hora, o que era para ser um mutirão pequeno virou movimento. Rosa estava no quintal, de costas para o portão, quando ouviu vozes. Muitas. Risos, passos, arrastar de materiais. Abriu a porta da oficina e viu a cena. Mais de 20 pessoas, cada uma fazendo algo. Isadora estava no centro, com o rosto pintado de branco por acidente, segurando uma prancheta improvisada e coordenando tarefas com um entusiasmo que enchia o peito. Você vai lavar o muro, tá? Você pode ajudar a empurrar essas estantes lá para dentro. E você, se quiser, pode pintar com a gente. Só não mistura esmalte sintético com tinta à base d'água, por favor. Rosa ficou parada por alguns segundos. Não acreditava no que via. Isadora se aproximou, de luvas nas mãos, sorrindo. Surpresa. O que é isso? Mutirão. Seu avô dizia que o motor só funciona com as peças certas, né? Então, aqui estão as peças. Rosa sentiu a garganta fechar. Tentou falar algo, mas a emoção travou. Então apenas assentiu com a cabeça e começou a ajudar. O dia inteiro foi de reconstrução. Limparam o chão com escovas. Recolheram pedaços de azulejos rachados. Reorganizaram ferramentas. Pintaram faixas amarelas no chão para segurança. Penduraram de volta os quadros antigos. No final da tarde, ligaram o rádio velho que Rosa guardava no fundo da prateleira. A antena improvisada pegou um canal com música sertaneja antiga. A batida da sanfona misturava-se ao cheiro de tinta e graxa fresca. E então, alguém girou a chave de um motor pequeno. O barulho do motor funcionando foi como um sopro de vida. O som dos motores. De novo. Enquanto isso, do outro lado do bairro, André caminhava sozinho pela calçada. Usava um boné baixo e uma camisa simples. Ninguém o reconheceu de imediato. Era só mais um homem andando entre os escombros do que antes era uma rua cheia de vida. Parou em frente à antiga quitanda do seu Orlando, agora reduzida a pilhas de tijolos e um freezer abandonado. Isso aqui era minha segunda casa, disse o velho senhor, sentado numa cadeira de rodas improvisada com rodinhas de carrinho de feira. Até sua empresa me varrer. André não respondeu, só ouviu. Na rua de cima, uma mulher costurava panos coloridos na porta de casa. Eu vendia pano de prato com ditado popular. Agora, vendo na esquina da feira, mas com medo de não durar. Onde o senhor mora, o vento não arranca as telhas. Aqui, arranca sonhos. André agradeceu. Continuou andando. A cada esquina, uma nova história. Um novo lamento. Um novo vazio. Quando passou pela oficina, viu de longe o portão aberto. A parede externa já estava com desenhos coloridos feitos por crianças. O letreiro antigo foi retocado à mão. No mural, um papel preso com durex chamava a atenção. Aqui, você é livre. As letras tortas, feitas à mão, eram cópia do que Rosa descrevera dias antes. Ele ficou parado do outro lado da rua, sem coragem de entrar.
Mas ali, observando tudo, compreendeu o que nunca havia sentido nas plantas de concreto que mandava erguer. 2 dias depois, Rosa recebeu um envelope deixado por um rapaz de moto. Dentro, um convite. Fórum Municipal de Inovação Urbana, edição Santa Cecília, tema Resistência Popular e Soluções Inclusivas. E no final, convidamos Rosa Santana para participar da mesa Mão na Graxa, Mente no Futuro. Sua história é um exemplo. Rosa ficou olhando para o papel, sentada na bancada da oficina recém-limpa. Isadora entrou com um copo de suco e viu o convite em suas mãos. Vai aceitar? Não sei, eu não sou boa com palcos, só com parafusos. Mas às vezes, para não deixar o mundo se desmontar, a gente tem que aparecer, mesmo com as mãos sujas. Rosa sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, disse em voz alta: talvez seja a hora de falar. O salão principal do Fórum Municipal fervilhava de vozes. Pessoas se acomodavam nas cadeiras com folhetos coloridos nas mãos. Técnicos de som regulavam os microfones. Um jornalista testava o foco da câmera enquanto falava baixo ao celular. Estudantes carregavam mochilas, anotavam coisas nos celulares. Em uma das paredes, um letreiro digital exibia o nome do evento: Fórum Municipal de Inovação Urbana, edição Santa Cecília. Tema: Resistência Popular e Soluções Inclusivas. Rosa estava na lateral do palco, sentada em um banco simples, usando uma camisa jeans limpa e uma calça preta sem bolsos. As mãos estavam firmes no colo, mas os olhos denunciavam o tumulto interno. Ainda dá tempo de desistir, murmurou para Isadora, que estava ao seu lado, segurando firme sua mão. Desistir é para quem não sabe o que está consertando. E você sabe, respondeu a menina, com um sorriso encorajador. Rosa soltou um riso nervoso. Eu sou boa com parafuso, Isa, não com microfone. É tudo questão de ponto de apoio. Fala como você fala aqui, sem formalidade. As pessoas vão entender. A mediadora do evento ajustou o crachá no pescoço e se aproximou do centro do palco, falando com voz projetada. E agora, para encerrar este painel com uma história real, potente e transformadora, recebemos uma mulher que representa o que há de mais autêntico na resistência urbana. Rosa Santana, da oficina Antero. Palmas. Rosa subiu devagar. Cada passo parecia ecoar no piso do palco. A luz a cegou por um instante. O público estava ali, atento, silencioso, à espera. Ela ajeitou o microfone. Respirou fundo. Não havia papel em suas mãos, só verdade. Boa tarde. Silêncio total. Ela engoliu seco. Continuou. Eu vim de uma oficina interditada, de um bairro que muitos aqui só ouviram falar quando surgiu na mídia. Eu não tenho diploma. Nunca sentei numa sala como essa, mas sei ouvir motor, e motor, quando falha, avisa. Ele treme, range, esquenta. Igual o que está acontecendo com a nossa cidade. As primeiras cabeças se moveram. Alguém na primeira fila assentiu. Rosa prosseguiu. O nome do meu avô era Antero. Ele me criou na oficina, entre peças velhas, óleo queimado e histórias contadas na beira do balcão. Ele dizia que toda máquina tem alma e que consertar era um tipo de respeito. Ela tirou do bolso uma porca de ferro enferrujada. Isso aqui é pequeno, mas se faltar, o motor não gira. O bairro onde eu moro foi tratado como essa peça, descartável. O progresso veio com escavadeira, com edital, com planilha, mas sem escutar, sem perguntar. O que a gente está arrancando daqui? Agora havia murmúrios no público, gente com os olhos umedecidos. Eu ensinei uma menina a consertar o motor de um ventilador. E ela disse que pela primeira vez sentiu que tinha controle sobre alguma coisa. Não foi só uma peça, foi ela quem mudou. O silêncio virou aplauso. Depois, palmas mais fortes. Rosa parou. Sorriu com os olhos. Eu não vim aqui pedir nada. Vim avisar que tem um bairro respirando.
E que oficina não é só lugar de arrumar peça, é lugar onde a gente se junta, onde a gente encontra, onde a gente sente que faz parte. E isso não tem projeto milionário que compre. Ao fim, o público ficou de pé, aplausos demorados, gritos de apoio, câmeras de celular ligadas. Rosa, no centro do palco, enxugou discretamente os olhos, mas sorriu. A quilômetros dali, Cláudia assistia à transmissão ao vivo de um tablet apoiado na mesa do escritório. O copo de vinho estava cheio. As sobrancelhas cerradas. O maxilar tenso. Ela não dizia nada. Quando a transmissão acabou, pegou o celular e digitou mensagens rápidas. Minutos depois, um vídeo cortado da fala de Rosa começou a circular. Não sou doutora. Falo com a graxa. Sou contra o progresso. Postaram com legendas sensacionalistas. A heroína do bairro ou a sabotadora do desenvolvimento. Mas a manipulação durou pouco. Vários vídeos da fala completa, filmados por quem esteve presente, começaram a ser compartilhados, com legendas como "Ela disse tudo. Isso é cidade viva. Se o progresso não tem coração, que fique parado." O vídeo original da fala ultrapassou 200 mil visualizações em 2 dias. Cláudia jogou o celular longe. Inútil. 2 dias depois, o portão da oficina se abriu com o rangido familiar. Rosa estava reorganizando os bancos da área de entrada quando viu André entrar com uma pasta preta de couro sob o braço. Ele caminhou com passos firmes, mas humildes. Parou a uns 2 metros dela. "Posso? Se for pedir perdão, já perdeu o timing. Se for fazer promessa, também. Mas se for trazer café, talvez eu ouça", disse ela, cruzando os braços, sem sorrir. Ele assentiu. "Eu vim propor uma outra coisa. Um começo. Mas dessa vez, no papel." Sentaram em 2 caixotes ao lado da bancada. André abriu a pasta. "Estou refazendo o projeto, do zero. Com outra abordagem, outra equipe. A ideia é criar um centro de inclusão, de formação técnica, um espaço comunitário, com foco em acessibilidade e geração de renda. E quero fazer isso aqui, com você." Rosa ergueu as sobrancelhas. "Aqui? Aqui? A oficina seria o coração. Não vamos demolir, vamos ampliar, adaptar e deixar sob sua gestão com apoio da prefeitura e de doadores, mas sem interferência vertical. É a comunidade que decide." Ela pegou os documentos, leu rápido. "Tá bem escrito, parece sincero." "É sincero, mas ainda é papel. Por isso quero registrar. Com firma reconhecida e tornar público, sem letra miúda." Ela encarou André nos olhos. "Isso é bonito, mas palavras são leves, vento leva. Eu quero tinta no papel, assinatura no cartório e cópia na mão da Isadora. Ela vai revisar tudo. E se ela disser que confia, aí talvez eu comece a pensar em confiar também." André sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso sem peso. Justo. Rosa levantou, tirou a luva suja de graxa e estendeu a mão. "Então começa escrevendo." O cartório do bairro não era bonito. As cadeiras tinham rachaduras no estofado, os ventiladores rangiam em ciclos desajeitados e as prateleiras estavam abarrotadas de pastas numeradas à mão. Mas naquele dia, para Rosa, era como estar entrando numa espécie de altar. Vestia sua camisa azul mais limpa, ainda com uma mancha leve de óleo no ombro, porque o tempo não perdoa nem a melhor lavagem. Isadora caminhava ao lado, com a mochila nas costas e a prancheta de anotações em mãos. André já a esperava numa sala ao fundo, com uma mesa simples e uma pasta de couro entreaberta. Usava roupas discretas, sem aquele blazer imponente de empresário. Parecia mais com o pai que Rosa vira pela primeira vez lá atrás, quando tudo ainda era ruído e desconfiança. A assistente do cartório anunciou com voz sem emoção: "Protocolo de acordo entre partes independentes. Item 11 da pauta. Estão todos prontos?" Rosa respirou fundo. "Tô." Isadora abriu o contrato e começou a ler, linha por linha, como se estivesse fazendo a manutenção de um motor delicado.
André observava em silêncio, permitindo que o tempo fluísse. Cláusula 4. Garantia de uso comunitário do espaço por tempo indeterminado. Cláusula 7. Proteção do nome, história e identidade visual original da oficina. Cláusula 11. Presença obrigatória de um conselho consultivo local nas decisões de expansão. Ela olhou para Rosa e André, depois para a assistente. Pode seguir. Não vi nada solto aqui. O som das assinaturas ecoou mais alto que os ventiladores. Rosa assinou com mão firme, mas olhos úmidos. André fez o mesmo, em silêncio. Depois de anos de ameaças, silêncio e incertezas, ali estava um papel, com tinta, firma reconhecida, 3 vias impressas. Uma ficaria com André, uma com a prefeitura e uma nas mãos de Rosa. A notícia correu como gasolina em pavio. Antes do meio-dia, já era manchete em portais locais. Oficina Antero será convertida em centro de inclusão sob gestão comunitária. Acordo entre empresariado e lideranças populares marca recomeço em Santa Cecília. Pelas redes, os comentários se multiplicaram. Não é só sobre oficina, é sobre respeito. Finalmente, uma história que termina com justiça e não com cimento sobre memória. Rosa passou parte da tarde sentada na porta da oficina, agora com o portão escancarado, observando os pedreiros começarem os ajustes. Troca de telhado, instalação de piso tátil, ampliação do espaço dos fundos. Ao seu lado, André, de camiseta simples e óculos escuros, revisava os cronogramas com engenheiros. Nenhuma formalidade. Eles estavam no mesmo chão, literalmente. A fundação do novo bloco vai manter a entrada original, como você pediu, disse ele. Se taparem aquela parede com a frase do meu avô, eu derrubo sozinha, respondeu Rosa. Já mandei moldar um acrílico de proteção em cima. Vai ser o novo símbolo da entrada. Aqui você é livre, ela murmurou, encarando a frase com olhos distantes. Ele sorriu. Liberdade com rebite e alma. Nos dias que seguiram, a oficina virou um canteiro de obra com poesia. As paredes foram reforçadas, mas mantidas. O novo pátio externo ganhou um pequeno palco de madeira. Um galpão ao fundo foi adaptado para se tornar laboratório de projetos técnicos acessíveis. Rosa supervisionava tudo de perto, mas agora sem carregar o mundo sozinha. André era diferente. Não vinha com ordens, vinha com perguntas, vinha com disposição para ouvir. E quando errava, pedia desculpa. Isso para Rosa valia mais que planilhas. Na sexta-feira, Isadora pediu atenção de todos os presentes na oficina. Gente, posso mostrar uma coisinha? Todos se calaram. No centro do pátio, ela posicionou uma estrutura coberta por lona. Puxou a lona e lá estava. Uma cadeira de rodas adaptada. Motor leve, rodas pequenas com tração, alavancas suaves, design simples, funcional e bonito. Usei peças antigas da oficina. Combinei com algumas ideias do meu caderno de projetos. É só um protótipo, mas funciona. Ela ligou a chave. A cadeira se moveu com suavidade, girando lentamente, sem esforço. Rosa ficou em silêncio, emocionada. André se aproximou, tocou levemente o encosto da cadeira. Você fez isso sozinha? Ninguém faz nada sozinha. Eu aprendi aqui, com ela, disse, apontando para Rosa. As pessoas aplaudiram. Um senhor chorou discretamente. Uma mulher filmou com o celular. A emoção tomou o espaço com a mesma leveza de uma música conhecida. Mais tarde, com o dia já se encerrando, Rosa ajudava a guardar ferramentas no depósito quando ouviu passos suaves. Isa vai dormir fora hoje, disse André, se aproximando. Festa do pijama? Na casa da Júlia. Aquela da escola. Bom para ela. Criança precisa de festa. Ele se encostou na parede com as mãos no bolso. E eu pensei, se você estiver livre, queria te chamar para jantar. Só nós dois. Sem pauta, sem projeto, sem Cláudia no meio. Rosa o olhou com o canto dos olhos, como quem avalia uma peça usada antes de confiar que ainda funciona. Só se não for restaurante chique.
Eu não sei o que fazer com 7 talheres na mesa. Eu também não. Nunca soube. Pode ser arroz, feijão, ovo frito e uma conversa que não seja sobre cimento? Pode ser. Ela sorriu, discreta, mas verdadeira. Então me busca às 8 e não atrasa. O projeto estava de pé. As paredes estavam firmes e, pouco a pouco, também o coração de Rosa. A casa de Rosa tinha cheiro de ferro quente, madeira envelhecida e café do dia anterior. Não havia decoração refinada, mas havia história em cada canto. Fotos emolduradas de seu avô na oficina, peças de motos penduradas como quadros, uma parede pintada de azul desbotado com manchas de óleo que nunca saíram. Às 8 em ponto, uma batida na porta. Pontual. Como prometido. Rosa abriu e encontrou André segurando 2 sacolas. Sem flores, ele disse, erguendo as sacolas. Mas trouxe pão de alho e vinho. Ótima escolha. E você ainda pode comer o pão se a conversa azedar, brincou ela, abrindo espaço. A cozinha era apertada, mas aconchegante. Rosa já havia deixado a mesa posta. 2 pratos simples, copos de vidro riscados pelo tempo e uma tigela de salada feita às pressas. Arroz e feijão fumegavam em panelas no fogão. Um ovo frito chiava na frigideira. Isso aqui tá me lembrando da casa da minha avó, lá em São João del Rei, disse André, olhando em volta. É para lembrar mesmo. A diferença é que aqui não tem toalha rendada e ninguém vai te chamar de meu filho. Riram. Sentaram-se. Comidas servidas. Os primeiros minutos foram de silêncios bons, mastigados com calma. Depois, Rosa começou. Sabe o que me assusta mais? Não é o barulho da cidade, nem as máquinas. É o silêncio. Quando a gente começa a achar que não tem mais ninguém ouvindo, que a oficina vai sumir e ninguém vai notar. Eu sei bem como é. Quando a Laura morreu, eu não ouvia mais nada. Nem o choro da Isa. Eu ia trabalhar no piloto automático. A empresa cresceu no período em que eu mais me afastei de tudo. Do mundo, dela. Rosa o observava com atenção. E agora, você sente que voltou? Às vezes. Quando olho para Isa sorrindo com você, por exemplo. Ou quando ela me ensina o nome das peças que só aprendeu porque você teve paciência. Ela desviou o olhar por um momento. Eu também me afastei. Quando o vovô adoeceu, parei de sonhar. Fiquei presa ao medo de perder tudo o que ele deixou. A oficina era só o que me restava. André inclinou-se levemente. E agora? Agora ainda dá medo, mas é um medo com sentido. Como o medo de soltar uma solda fina antes da hora. A gente sabe que precisa esperar o metal esfriar, ou tudo racha. Silêncio, denso, quente. Rosa olhou para ele e, sem dizer nada, se aproximou um pouco mais. Foi um gesto rápido, meio impulsivo, como alguém testando o encaixe de uma peça velha. Beijou-o. Um beijo simples, sem exagero, mas cheio de espera. André hesitou por um instante. Talvez pela surpresa, talvez pelo peso de tudo. Depois retribuiu, de leve, como quem entende que não é hora de pressa. Ao se afastarem, Rosa sorriu de lado. Isso foi estranho? Não, isso foi certo. Só inesperado. Como quase tudo que funciona bem. Mais tarde, ele se despediu com um beijo na testa. Não havia pressa, nem promessas. Só espaço e leveza. Do lado de fora, Isadora esperava no portão. Tinha voltado mais cedo da festa do pijama. Disse que a amiga tinha ficado enjoada. André parou diante dela sem saber o que dizer. Vocês se entenderam? Ela perguntou, erguendo uma sobrancelha. A gente começou a falar a mesma língua. Isadora deu um meio sorriso. Já era hora. Na manhã seguinte, Rosa preparava café quando o celular vibrou. Era uma mensagem de voz de Giba, o borracheiro. Rosa, liga a TV, canal 3. Agora! Rosa correu até o aparelho antigo que mantinha na sala. O chiado deu lugar a uma reportagem ao vivo. A imagem era de Cláudia, de salto alto e semblante controlado, saindo de um prédio comercial cercada por jornalistas.
A manchete em letras grandes na base da tela cortava como faca. Ex-parceira de empresário acusa. Foi traição e fraude humanitária. Rosa sentou-se devagar no sofá. Na tela, Cláudia falava com indignação. O projeto original foi desviado para interesses pessoais. Houve quebra de contrato, uso indevido de recursos, manipulação emocional de imagem pública. E mais, há relações impróprias entre beneficiários e a nova liderança. Rosa engoliu seco. Ela sabia o que vinha agora. As manchetes chegaram como um soco mal dado. Não mataram, mas deixaram hematoma. Traição no centro de inclusão? Empresário teria se beneficiado emocionalmente de projeto social. Parceria questionada entre oficina comunitária e ex-CEO investigado. Em pouco tempo, a internet se dividiu. Alguns comentários vinham carregados de malícia. Agora entendi a motivação romântica. Projeto virou novela. Mais um caso de caridade com interesses. Mas para cada acusação infundada, surgiam respostas reais. Pessoas do bairro postavam vídeos em apoio. Ex-alunos da oficina gravaram depoimentos. Idosos falavam da transformação da praça. Pais comentavam sobre filhos que reencontraram a autoestima. A comunidade reagiu. E rápido. Na porta da oficina começaram a surgir cartazes colados por vizinhos. Aqui é verdade. A oficina me ouviu quando ninguém mais quis. Se é para acusar, que olhem nos nossos olhos. André, por sua vez, viu-se em um redemoinho. 3 clientes corporativos suspenderam reuniões. Um antigo sócio o desmarcou de um painel de negócios. Convites antes constantes evaporaram. Na sede da empresa havia sussurros em corredores, olhares de julgamento, e-mails frios demais para não carregar em subtexto. Ele, que por tanto tempo viveu confortável entre cifras e cláusulas, agora descobria o que era ser observado com desconfiança, mas não se escondeu. Naquela semana, em vez de recuar, passou mais tempo na oficina do que no escritório. Pintou muro, carregou madeira, discutiu o projeto com Rosa e, sempre que possível, ouvia. Não falava sobre si, não tentava justificar nada. Apenas escutava o bairro. Rosa foi chamada para depor 3 dias depois da reportagem. Na sala fria do fórum, sentou-se diante de 2 advogados e um fiscal público. Não havia plateia, mas cada palavra tinha o peso de 1000 olhos. A senhora manteve relacionamento pessoal com o senhor André Nogueira durante a construção do projeto? Mantive uma conversa contínua. Um respeito crescente, um afeto que nasceu da vivência. Se isso é problema, então talvez devêssemos parar de investir em lugares onde as pessoas têm coração. A senhora recebeu benefícios financeiros? Recebi apoio, ferramentas, reformas, acesso a recursos que estavam escondidos atrás de linguagem difícil, mas não recebi dinheiro no bolso. Só a oportunidade de continuar fazendo o que sempre fiz, ensinar e consertar. E sobre a ex-sócia Cláudia Albuquerque? Rosa olhou firme. A única coisa que ela tentou consertar foi a própria imagem. Mas fez isso atacando gente que só queria um pouco de paz. Do lado de fora do fórum, uma pequena multidão aguardava Rosa. Eram vizinhos, alunos, comerciantes, moradores da região. Gente comum, com cartazes improvisados e olhos atentos. Quando ela saiu, tímida, foi recebida com palmas contidas e abraços sinceros. Uma senhora entregou um saco de pão caseiro. Uma criança lhe deu um desenho da oficina. Um adolescente estendeu a mão com o celular tremendo. Você me ensinou mais com aquele vídeo na praça do que todos meus professores. Na semana seguinte, o Ministério Público abriu investigação formal contra Cláudia. O dossiê com as imagens, os contratos manipulados e os relatórios inflados tornou-se público. A imprensa agora voltava os olhos para o outro lado da história. Ex-sócia é alvo de inquérito por fraude contratual. Cláudia Albuquerque sob investigação por corrupção passiva. Oficina Antero pode virar modelo nacional. No meio de toda essa avalanche, Rosa mantinha os pés no chão.
Durante a manhã, organizava os turnos da oficina. À tarde, participava de oficinas de capacitação com mulheres do bairro. À noite, respondia a e-mails com dúvidas sobre acessibilidade mecânica. Tinha dias que não comia direito, mas dormia com a cabeça no travesseiro. Foi numa dessas noites que recebeu um envelope sem remetente entregue por um motoboy. Dentro, um ofício oficial. Em reconhecimento ao impacto social do projeto Oficina Antero, convidamos a senhora Rosa Santana a integrar o plano piloto de replicação em 5 cidades do estado. Caso aceite, seu modelo será adaptado em bairros periféricos de Belo Horizonte, Campinas, Vitória, Teresina e Porto Alegre. Ela leu e releu. Depois, encostou-se à parede da sala da oficina. Olhou em volta. Viu uma mãe limpando o chão, uma senhora remendando a bainha do uniforme de um menino, Isadora soldando uma peça com a ajuda de 2 colegas. Respirou fundo. O que estavam construindo ali não era só dela, e talvez fosse hora de passar a chave para outros. Era manhã de sábado, céu claro e vento suave. A praça de Santa Cecília, antes desbotada e silenciosa, agora pulsava. Balões coloridos decoravam os postes. Faixas penduradas entre árvores diziam: inauguração do Centro de Inclusão Antero, mecânica, mobilidade e memória. Pessoas de todos os cantos do bairro ocupavam o espaço. Senhoras com guarda-chuvas floridos, crianças em cadeiras de rodas adaptadas, rapazes com camisetas estampadas com o símbolo do projeto, uma engrenagem em formato de coração. No centro da praça, uma estrutura em madeira e ferro havia sido montada. Palco improvisado, mas firme, como a trajetória de quem o construiu. Rosa chegou com a camisa azul clara, calça preta e um lenço amarrado nos cabelos. Nas mãos, uma pequena chave inglesa que carregava como amuleto. Era a mesma que o avô lhe dera no dia em que a deixara montar sua primeira peça sozinha. Isadora a acompanhava, com a cadeira adaptada nova, feita por ela mesma. Ao lado, André, discreto, mas com um sorriso largo e sincero. Não havia anúncio formal, mas bastava olhar para os dois, as mãos entrelaçadas, os olhares cúmplices, para saber: era real. O cerimonial começou com um agradecimento coletivo. Depois, uma apresentação musical feita por adolescentes do bairro. Risos, fotos, olhos marejados. Em seguida, foi a vez de Rosa. Ela subiu ao palco com passos firmes, pegou o microfone e olhou para o público. Não precisou preparar discurso. Aquilo ela vinha ensaiando a vida inteira. O nome do meu avô era Antero, mas muita gente chamava ele de teimoso, porque ele insistia que todo motor podia voltar a funcionar. Mesmo os mais batidos, mesmo os que todo mundo dizia que estavam condenados. Eu cresci ouvindo isso e acreditando. Hoje, eu sei que ele não falava só de motor. Ele falava de gente, de bairro, de sonho. Aplausos, ela continuou. Essa oficina não é só minha. Ela é de todo mundo que achou que não era capaz, que não tinha espaço, que não ia ser escutado e que agora tem lugar, voz e direção. Mais aplausos. Ela olhou para Isadora, que já estava pronta para subir. A menina ajustou o microfone à altura de sua cadeira, pigarreou discretamente e começou. Eu nasci ouvindo que meu corpo tinha limites, que eu precisava me adaptar ao mundo como ele era. Mas ninguém nunca disse que o mundo podia e devia se adaptar a mim também. Silêncio absoluto. Só a voz dela, firme. Quando entrei naquela oficina pela primeira vez, eu era só uma menina com medo, com vergonha de pedir ajuda, com raiva de depender. Mas lá eu aprendi que depender é diferente de desistir, que acessibilidade não é favor, é direito. Pausou. Olhou ao redor. A oficina me deu mais do que rodas, me deu autonomia. E hoje, eu quero que todo mundo saiba. Inclusão é quando a gente não precisa mais pedir licença para existir. O público levantou. Aplausos em pé. Alguns choravam sem disfarçar. Rosa enxugava os olhos com as costas da mão. André abraçava a filha orgulhoso.
Após a cerimônia, seguiram-se visitas guiadas ao novo centro. Oficinas de solda básica, demonstrações de cadeiras adaptadas, painéis com fotos da história da oficina. No antigo canto que Rosa chamava de arquivo de bagunça, agora organizado como memorial, ela mexia em caixas com ferramentas antigas e documentos do avô. Em meio aos papéis amarelados, encontrou um envelope com o nome dela escrito à mão. Dentro, desenhos técnicos, rascunhos de um projeto antigo, nunca finalizado. O título: Oficina Móvel, Unidade de Inclusão em Movimento. Era um veículo adaptado com bancada de ferramentas, espaço para cadeiras de rodas e estrutura para oficinas itinerantes. Uma oficina que chegaria a quem não podia chegar até ela. Rosa segurou o papel com força, sentindo o peso da memória e o chamado do futuro. André se aproximou devagar. Tudo bem? Ela mostrou o projeto, com um brilho nos olhos que ele já conhecia. Meu avô queria levar a oficina até as pessoas. Agora, talvez a gente consiga. Ele assentiu. Vamos expandir? Vamos montar uma frota. 5 anos. Parecia pouco, mas o bairro já não era o mesmo, e nem seus moradores. A Praça de Santa Cecília, agora chamada oficialmente de Praça Antero Santana, era um espelho do que haviam reconstruído. Viva, acessível, humana. No canto esquerdo, onde antes havia apenas mato e entulho, girava lentamente um carrossel adaptado. Não era um brinquedo comum. Cada assento fora desenhado para receber diferentes corpos. Havia cintos de segurança reforçados, apoio lateral, plataformas com rampas e mecanismos de fixação para cadeiras motorizadas. E quem cuidava da manutenção era Isadora. Agora, com 16 anos, usava um macacão de mecânica com o logo do centro no peito e o cabelo preso num coque frouxo. Suas mãos eram firmes, seus olhos atentos. Ela girava uma chave de boca, testava os cabos, aplicava graxa e conferia o encaixe com precisão. Pronto, disse ela, sorrindo para uma criança que esperava ansiosa. Pode girar sem medo. A menina subiu acompanhada da mãe. O carrossel começou a rodar devagar. Risos surgiram. A tarde ficou mais leve. No centro comunitário, ao lado da praça, Rosa estava sentada à frente de uma roda de adolescentes com deficiência, todos uniformizados. Na mesa, peças de bicicleta, parafusos, engrenagens coloridas. A primeira regra da mecânica é escutar, dizia ela, com a voz serena, porém firme, porque antes de quebrar, toda peça avisa. Os jovens prestavam atenção como se Rosa contasse um segredo do universo. E se a gente aprender a ouvir as máquinas, a gente começa a escutar as pessoas também, porque todo mundo dá sinal antes de quebrar por dentro. Os olhos dela pararam em um garoto na ponta da roda. Inclusive vocês, inclusive eu. Na parte administrativa do centro, André revisava relatórios com a equipe. Seu terno era simples, mas seu rosto carregava a mesma expressão de quem nunca parou de trabalhar. Ele agora coordenava políticas públicas de inclusão profissional, atuando em parceria com outras prefeituras. Participava de audiências, escrevia propostas de leis, visitava bairros esquecidos, mas sempre voltava para ali, para onde tudo havia começado, para o coração de ferro e afeto daquele projeto. Naquela mesma tarde, na lateral da praça, uma pequena estrutura foi montada. Uma tenda com luzes simples, cadeiras de madeira e um altar improvisado com flores do próprio bairro. Era o casamento. Rosa e André, sem pompa, sem exagero, só com verdade. Isadora empurrava a própria cadeira por entre os convidados com desenvoltura. Tinha sido ela quem insistira na cerimônia ao ar livre, com bolo de 3 andares feito pela dona Nair e música ao vivo por ex-alunos da oficina. Rosa usava um vestido azul marinho, sem salto. André, uma camisa branca dobrada nos cotovelos. As mãos se tocaram diante de todos, com a mesma naturalidade com que montavam juntos um motor velho. Aceita essa vida cheia de concertos e parafusos soltos?
Perguntou a oficiante, sorrindo. Aceito, disseram os dois, quase ao mesmo tempo. Isadora, de canto, limpou discretamente uma lágrima. Depois do sim, veio o improviso. O som de violão, os vizinhos dançando, o cheiro de pão de queijo e refrigerante de garrafa. Ao centro da praça, Isadora puxou Rosa e André para perto da roda de conversa que se formava. Crianças sentadas no chão, idosos em cadeiras de plástico, gente de todas as idades com sorrisos escancarados. Ela ergueu um copo plástico com suco de caju. A gente passou por tanta coisa, disse. Despejo, denúncia, interdição, manchete ruim. Mas também vimos mutirão, projeto de vida, abraço no fim do dia. Rosa sorriu, olhos marejados. Vimos roda de bicicleta virar símbolo. Vimos carrossel voltar a girar. E vimos gente aprender que inclusão não se ensina, se vive. André, com a voz embargada, concluiu. Por isso, eu quero propor um brinde, simples, mas cheio de sentido. Ele ergue o copo junto à filha. Aos concertos inesperados da vida. Todos repetiram em coro, como se fosse verso de música boa. Aos concertos inesperados da vida. E por um segundo, o mundo parou. Não porque havia silêncio, mas porque tudo fazia sentido. No centro da praça, o carrossel girava. Lento, suave, firme. Como o tempo, como a vida, como o amor que nasce da coragem. E aí, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!